Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora de strings, né? Aprendendo a manipular textos. Uma das coisas mais comuns durante o período que a gente começa a programar é a necessidade de manipular texto. Então, alterar um texto, juntar, transformar um texto. E a gente vai ver aqui alguns recursos que o Python traz para manipulação de texto. Hoje em dia isso é muito utilizado, somente porque o Python tem algumas bibliotecas de processamento de linguagem natural e entender essas funções que são úteis na manipulação de texto pode ajudar bastante a ter uma boa produtividade. Vamos lá, o objetivo aqui é concatenar texto, obter trecho de um string, adicionar e remover espaços, realizar conversão de letras para maiúsculo ou minúsculo, verificar se um texto está num formato pré-definido e copiar textos para a área de transferência do SO, caso vocês queiram, né? Então, como é que a gente consegue delimitar textos em Python? No Python, ele permite que a gente use aspas simples, aspas duplas e aspas triplas. Qual a diferença? Por que eu não tenho só um formato para definir texto em Python, como tem em outras linguagens? Porque o Python ele criou uma forma bem elegante de resolver a questão de texto. Por exemplo, às vezes eu quero usar uma aspa simples no meio do meu texto. Então você pode delimitar ele usando aspas duplas para poder usar aspas simples no meio. Então, aspas duplas vai ser o delimitador de início e fim do meu texto, e no meio eu uso aspas simples onde eu quiser. Mas às vezes eu quero usar aspas simples. Então, se eu fosse usar aspas simples, olha a diferença. Ó. Aspas simples aqui para delimitar. E se eu quiser usar uma aspa simples, nesse caso aqui, no meio do texto, eu tenho que botar barra aspa simples. Olha que chato. Eu gosto muito mais dessa abordagem de cima. Agora a pergunta é, se eu quisesse usar aspas duplas no meio do meu texto, então você delimita ele com aspas simples que não vai ter problema. E para que serve a aspas triplas? Olha só, eu vou mostrar isso no código. Vou criar aqui um. Eu vou criar aqui texto. Vou botar aqui 1, 2, 3. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Teste. Olha que legal. Imprimiu, né? As aspas triplas, elas servem quando eu quero criar um string que vai usar várias linhas no meu código-fonte. Então, se eu quiser fazer quebra de linha, só dando enter e tal, consigo fazer. E aí a minha string fica assim e eu consigo manipular ela normalmente. Muito legal, né? Vamos pro próximo agora. Eu tenho é, é, alguns caracteres de escape que a gente coloca o seguinte, ó, quando eu quero fazer usar aspas simples no meio do meu texto, que já usa aspas simples para delimitar, eu uso barra. Aqui, ó. Vamos supor que eu tenho esse texto aqui. It's my life. Se eu fizer isso aqui, ó, botar uma aspa aqui e uma aspa aqui no final, o interpretador do Python vai ficar confuso, porque ele vai achar que essa aspas aqui do meio, que que está no meio do meu texto, ele vai achar que é a finalização da minha string, e não é. Então, para evitar isso, eu boto um barra aqui.
E eu estou sinalizando para ele que isso aqui faz parte do texto, não é o fim da string ainda. E aí ele funciona ok. Deixa eu só salvar aqui, ó. Ele colocou aqui, it's my life. O jeito fácil de fazer isso é, lembra, se eu quero usar aspas simples no meio do texto, eu delimito ele com aspas duplas. E aí ele vai funcionar. Ó, beleza? Mas vamos falar de válvula de caractere de escape, né? Se eu botar aqui um /t, esse cara, ele tem um significado. E o /t é tabulação. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Dando um tab. 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 Então, se eu botar o /t 3 vezes, é como se eu estivesse dando 3 tabs. /t, /t, /t. Vamos ver isso na execução aqui. Ó, é como se eu estivesse dando 3 tabs aqui. /n é como se eu estivesse dando uma quebra de linha. Então, se eu botar aqui, ó, /n, vê como é que isso vai ficar aqui no resultado final. Tá vendo que ele quebrou a linha e jogou o life para a linha de baixo. E o // é para eu colocar ó, essa barrinha aqui. Se bem que nesse caso aqui eu conseguiria ainda usar só a barra, né? Beleza. Então a gente tem aqui alguns conceitos, strings de múltiplas linhas que eu acabei de colocar. Essas aspas triplas no meio do meu código, elas também podem ser usadas para escrever comentários de múltiplas linhas. E aqui a gente entra numa parte bem legal da string, que é o fatiamento de strings. O fatiamento de string ele é utilizado quando eu quero pegar pedaços de um texto que eu tenha. Então, vamos pegar aqui, ó. É uma exclamação. Então, se eu fizer assim, ó, imprimir o Hello World, certo? Mas e se eu quisesse pegar só o primeiro caractere desse cara? Aí eu posso usar, ó, vou dar um print e vou colocar aqui, ó, 0. Significa que eu estou imprimindo apenas a posição 0 do meu texto, ou seja, o primeiro caractere. Então, ó, H. Se eu for botar 4, ó, qual é a posição 4? 0, 1, 2, 3, 4. Seria o O. É exatamente o que veio aqui. E se eu colocar aqui menos 1? O que ele faz? Ele vai pegar o último caractere. Se eu pegar o menos 2, pega o penúltimo. Se eu pegar o menos 3, pega outro ainda. Então veja que de trás para frente eu vou trabalhando com números negativos. Do início para o fim eu vou pegar números positivos começando em 0. Mas de trás para frente ele começa com menos 1. Então, o último caractere é o menos 1, o penúltimo é o menos 2, o antepenúltimo é o menos 3 e assim sucessivamente. Mas agora eu tenho às vezes a necessidade de pegar um trecho maior, não só um caractere, mas um trecho que vai, por exemplo, de 0 até a posição 5. Então vamos fazer isso, ó. 0, 2 pontos, 5. Então eu quero um pedaço da minha string que vai de 0 até a posição 5. Então vamos tentar pegar aqui, ó. 0 até a posição 5. Então 0, 1,
2, 3, 4. Ele não inclui a última posição, tá? É isso. Agora, eu poderia só omitir o zero. Só botar 2,5. E aí ele vai fazer a mesma coisa. Porque eu estou dizendo, ó, é do começo até a posição 5. Do mesmo jeito que eu poderia fazer o contrário. Ó, da posição 6 até o final. Não sei quantos caracteres tem na minha variável. Da minha variável texto, pouco importa. Então ele vai da posição 6 até o final. Se fosse aqui, ó. É até o final. Vê que mudou aqui embaixo. Então, a gente chama isso de fatiamento ou slicing. Outra coisa que a gente faz é saber se um string, se um texto está dentro do outro. Eu posso ver aqui, ó. Se vamos lá. Eu vou dar executar aqui, ó. Tá dentro. Por quê? Hello tá dentro da variável texto. Tá aqui. Agora se eu botar aqui, por exemplo, Maria. A string Maria tá dentro da variável texto. O valor da variável texto é esse aqui. Então não tem Maria. Então, vamos lá. Não tá dentro. É exatamente isso. Então eu consigo saber se uma string está dentro da outra através desse operador in. E aqui tem várias opções, tanto com in como com not in. Not in vai verificar se esse valor não existe dentro do texto. Muito legal, né? Tem alguns métodos úteis, por exemplo, métodos para você pegar um texto e mudar todas as letras dele para maiúscula ou todas as letras para minúscula. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó, print texto.upper. O que esse cara vai fazer? Ele vai pegar todos os caracteres e aumentar e colocar em maiúsculo. Ó, hello world, tudo maiúsculo. Tem o lower que faz o contrário. Ó, mudou tudo para minúsculo. Então, às vezes você quer normalizar para ficar tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, você pode usar upper ou lower dependendo do que você queira fazer, se é deixar tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. E tem umas funções que vão te ajudar a testar se a string está toda maiúscula ou toda minúscula. Então, assim, às vezes você tem um string e você quer saber se todos os caracteres dessa string são maiúsculos. Então, você vai colocar aí isupper. Aqui, ó. Por exemplo, se texto.isupper print tudo else print. Vamos lá. Nem tudo é maiúsculo. Agora, se eu fosse colocar aqui, ó. Tudo maiúsculo.
se eu for colocar aqui, ó, is lower. Vamos ver? Só. Tudo minúsculo. Se is texto.isLower. Tá errado isso aqui. Peraí. Oh, miséria. Aí não vai, né? Olha o que eu fiz. Olha a leseira que eu fiz aqui. Eu botei lower. Na verdade é is lower. Aí sim. Aí tem o lower e o is lower. O lower, ele transforma tudo para minúsculo. O is lower, ele checa se é tudo minúsculo. Olha a diferença. É sutil. Não cometa o mesmo erro que eu. Então, vou executar agora. Nem tudo é minúsculo. Eu vou botar agora tudo minúsculo aqui, ó. Hello. Tudo minúsculo. Então, veja que funciona as duas coisas aí. Slower, Zapper. E aí eu tenho outros métodos que são usados com os mesmos propósitos, como isalpha, isalnum, isdecimal, isspace. São muito úteis para checar o formato de um texto. Se o que tem no texto é só número decimal, se é um espaço. Às vezes você quer receber um texto, quer saber se o que o cara digitou ali é um espaço ou se é um caractere. Texto, número. Stitle, para saber se é capitalizado como um título. O Stitle, ele checa se foi construída com palavras que comecem com letra maiúscula. Starts with, ends with, para saber se o texto começa com essa string. Então aqui eu quero saber se esse texto começa com a palavra aula, ou se esse texto começa com a palavra palmares. Se esse texto termina com o Python, se esse texto termina com o Josino. Então, é assim que a gente vai usando aí. Tem o Join, que ele faz uma coisa bem legal, bem bacana, trabalhando com arrays. A gente não viu array ainda, mas provavelmente vai ver depois. Que é, eu tenho um array e eu quero juntar tudo num string, transformar um array num string só. E aí eu posso usar esse join aí, esse comando join, essa função join. Split vai me ajudar a quebrar um texto em pedaços, utilizando ou utilizando espaço. Então, nesse caso, é muito útil para fazer o seguinte. Ó. Eu quero um array, então vou colocar aqui texto igual a... Deixa eu ajeitar aqui. Texto.split. Vamos ver o que ele me retorna. Ó, ele me retorna um array quebrando palavra por palavra. Cada posição aqui vai ser uma palavra que está dentro do meu texto, separado por espaço. Então, às vezes eu quero quebrar um texto em separar as palavras. E aí esse split ele vai me ajudar muito nisso.
quando eu estiver trabalhando com, principalmente querendo transformar um string em um array de palavras. Eu posso fazer formatação com rjust, ljust, center. Aqui são funções para formatar texto, né? E aqui tem alguns exemplos de como usar para formatar. Eu posso remover espaços em branco no início, no final, nos dois lados. Então, o strip ele remove espaços no início e no fim da minha string. Ele me retorna uma nova string sem os espaços no início e no fim. rstrip ele remove apenas do lado direito ou esquerdo, dependendo se você vai usar rstrip ou lstrip. Aí ele coloca aqui. Tem uma bibliotecazinha do Python que te ajuda a enviar algum conteúdo para o clipboard do teu sistema operacional. Olha que legal aqui, ó. Isso aqui é mais para fins de curiosidade, né? Deixa eu copiar esse cara aqui. Ó, aqui eu não tenho ainda essa biblioteca, né? E aí, quando eu clicar aqui em cima, ele já vai botar aqui no caso do PyCharm, uma, é, uma lâmpadazinha perguntando se eu quero instalar esse pacote. Eu vou dizer que quero. Install anyway. Ele vai perguntar aqui para mim, fazer uma pergunta. Vou perguntar isso aqui, ó. Eu vou dizer ok, sim. Ele vai demorar um pouquinho instalando. Instalou, parou de dar erro. E aqui eu vou trocar só a aspa. Essa aspa aqui ficou errado. Ah, mas aqui é porque eu esqueci aqui a aspa. Então posso executar aqui. E agora se eu der um Ctrl V aqui, ó. Por quê? Porque ele copiou essa linha aqui de cima. Paperclip.copy. Ela jogou na área de transferência do meu sistema operacional. Então se eu for para qualquer programa, aqui, Ctrl V, ele vai copiar aquele texto lá que ele jogou para a área de transferência. Muito legal essa biblioteca aí, tem uma funcionalidadezinha muito curiosa. E com isso a gente encerra nossa parte de strings, né? Então, até o próximo vídeo.